Continuando nossa série de vídeos sobre sistemas radiográficos digitais, agora vamos falar sobre os sistemas digitais diretos. Quando terminamos o último vídeo, estávamos falando sobre os diferentes detectores de imagem, né? E esses detectores não são diferentes só em relação a formatos e tamanhos, mas a principal diferença entre esses detectores está na tecnologia que eles utilizam para formar a imagem. Tá? Temos basicamente duas tecnologias, as chamadas os chamados detectores em estado sólido, ou também chamados de sensores, tá? Que até existem, aqui estão citados dois tipos, né? Os sensores ou detectores em estado sólido do tipo CCD e do tipo CMOS. Existe um terceiro tipo, que são os detectores de painel plano, mas esses basicamente são mais usados em aparelhos extrabucais ou mesmo em radiologia médica ou em tomógrafos, né? Não são tomógrafos odontológicos, os cone-beams, eles não são tão utilizados, ou quase não são utilizados em tecnologia de sensores intraorais, né? Então, basicamente, a gente cita que existe esses dois tipos de sensores, né, detectores em estado sólido, que é do tipo CCD e do tipo CMOS. Eles têm diferença entre eles, mas a principal característica é que ao captar a radiação X, né, gerada pelo aparelho e atenuada pelos tecidos, eles são capazes de gerar uma imagem basicamente instantânea na tela do computador. Tá? Já entro e explico melhor um pouco sobre isso, mas em função dessa característica, se diz que as imagens digitais ou sistemas digitais que usam detectores em estado sólido, que utilizam sensores CCD e CMOS na sua aquisição, são as chamadas imagens digitais diretas, porque eles têm essa capacidade de formar a imagem quase que instantaneamente na tela do computador. A segunda tecnologia, que são os detectores que trabalham com a tecnologia do fósforo fotoestimulável, tá? Ou também chamadas de placas de armazenamento de fósforo, tecnologia de armazenamento de fósforo, justamente porque a imagem passa um tempo, digamos que assim, armazenada dentro do componente que é o fósforo, né? Diferente dos sensores ou detectores em estado sólido, essas placas de armazenamento de fósforo, quase semelhante ao filme radiográfico, eles formam uma imagem latente que precisa ser processada antes da imagem aparecer na tela do computador, né? Só que, lógico, o processamento não se faz através de químicos, esse processamento se faz através de um processamento computacional, né? Pelo chamado scanner do sistema digital. Então, por isso, por precisar dessa etapa intermediária de formação de imagem latente em imagem visível, que não se forma instantaneamente, essa tecnologia faz o que a gente chama de imagem digital semi-direta. Precisa passar pela fase de transformação da imagem, né? Então, ela não é instantânea e por isso se chama de imagem semi-direta. Nesse vídeo, vamos falar sobre as imagens digitais diretas, ou seja, sobre os detectores sólidos, também chamados de sensores, né? Então, são basicamente dois tipos, né, de sensores intraorais, os chamados CCD, ou dispositivos de carga acoplado, e os chamados CMOS, que são os semicondutores de óxidos de metal complementar, né? Essa é a interface, essa é a carinha que tem os sensores, né? Existe uma gama de componentes dentro deles que trabalham de forma um pouco diferente, sendo CCD ou sendo CMOS, e cada um tem sua função. Não vamos entrar no mérito, né, de o que faz cada um dos componentes dentro do sensor,
e apesar de terem tecnologias diferentes, basicamente os dois trabalham da mesma forma, né, que é coletando a carga gerada pela radiação em um material semicondutor, certo? Então, o primeiro sistema digital que surgiu, né, aquele sistema digital francês que nós falamos, da Trophie, que nós falamos o Radiovisual Graphic, que falamos no primeiro vídeo, ele era um sensor do tipo CCD, então os primeiros sistemas digitais que surgiram foram os sensores do tipo CCD, e posteriormente surgiu a tecnologia CMOS, que inclusive surgiu em função de ser uma tecnologia um pouco mais barata, né? As câmeras digitais, por exemplo, usam a tecnologia CMOS, então ele é um sensor com uma tecnologia um pouco mais barata, mas basicamente, né, no mercado temos hoje tanto sensores do tipo CCD quanto sensores do tipo CMOS, tá? E eles fazem, né, como eu falei anteriormente no início do vídeo, a imagem, quando captada, né, se faz a geração da radiação X no aparelho, essa radiação é atenuada pelos tecidos e quando atinge o sensor, né, quando atinge o detector sólido, essa imagem passa através a energia, né, passa através do cabo e é gerada quase que instantaneamente na tela do computador, por isso se chama de imagem digital direta. Esse cabo às vezes é ligado a um conversor análogo digital e por outras vezes, de forma agora mais, digamos assim, mais atual, né, mais moderna, esses cabos às vezes nem precisam do conversor análogo digital, toda a tecnologia já está dentro do próprio sensor que passa a imagem diretamente para a tela do computador. Então, sem fazer propaganda, né, só pegando a imagem da internet, vocês vão ver que tem sensores de diferentes marcas comerciais aqui, são inúmeras as marcas comerciais. Quando os sensores surgiram, nós, professores de radiologia, basicamente sabíamos todos os sensores que existiam no mercado. Hoje em dia, pela quantidade de sensores que existem, a gente já não conhece todos, já não sabe falar exatamente sobre todos, né? Mas, basicamente, essa é a interface, ou é o que a gente encontra em qualquer sensor, né? Esse é o formato que ele tem. Vai ser o sensor que se liga ao cabo, e o cabo ou a um conversor análogo digital, né, como no caso dessas marcas aqui, que eles passam, o cabo é ligado no conversor análogo digital, e esse conversor análogo digital, através de um segundo cabo, ligado ao computador. Ou diretamente, né, o sensor ligado a um computador, aonde após a captação da radiação X do aparelho, né, atenuada pelo tecido, forma a imagem no computador, por isso imagem digital direta. Né? Como vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco, esse cabo é um dos principais problemas com os sensores, né? Nem todo mundo se adapta e se adequa exatamente à utilização do cabo, então diferentes marcas comerciais têm trabalhado na tentativa de fazer com que o cabo seja cambiável, que se adapte, né, que tenha uma interface um pouco mais móvel para poder se adaptar às diferentes posições na cavidade bucal. O sensor, como diz o detector, ele é sólido, então ele não tem tanta flexibilidade assim comparativamente ao que era o filme, então também nem sempre ele, além da presença do cabo, a própria rigidez do sensor às vezes incomoda um pouco no momento de fazer a aquisição da imagem, os pacientes nem sempre toleram tão bem, né, especialmente paciente pediátrico, então inclusive por isso existe algumas marcas comerciais que trabalham com diferentes tamanhos de sensores, inclusive um tamanho pediátrico, né, para tentar fazer com que a adaptação desse sensor sólido e desse cabo se adequem melhor à cavidade bucal, tá? Aqui tem uma marca comercial mostrando tamanhos diferentes, mas basicamente são
a construção dos sensores em função do preço, né, da tecnologia para a fabricação desses sensores, fazem com que a variação de tamanho fique restrita basicamente ao que seriam os tamanhos para fazer radiografias periapicais, né? Não existe, por exemplo, um sensor digital ou um detector sólido de tamanho oclusal. Na tentativa, né, de fazer com que o cabo incomodasse um pouco menos na aquisição das imagens e tornasse um pouco mais fácil a adaptação, tem empresas que buscaram a fabricação desses sensores através de sistema wireless, né, que dispensaria o cabo, porque pelo sistema wireless, com uma antena de captação, a imagem passaria para o computador. O problema é que torna o volume do sensor ainda maior, né, porque precisaria da adaptação da antena na eliminação do cabo. E isso faz com que o volume do sensor aumente ainda mais, né, causando maiores ainda problemas, talvez, da adaptação do que o próprio cabo. Muitas vantagens existem na utilização de sensores digitais, né? Inegavelmente, o tempo de trabalho diminui para o profissional, o tempo de exposição, né, uma das maiores vantagens também é a diminuição no tempo de exposição. Os sensores são mais sensíveis que os filmes mais sensíveis, né, que são os filmes do tipo F, então o tempo de exposição diminui até pela metade em relação aos filmes, tá? Elimina resíduos de filmes e líquidos, ou seja, não existe mais líquidos para serem eliminados depois de exauridos, não tem mais lâmina de chumbo, não tem mais papel preto, envelope plástico, então tudo isso é eliminado, elimina a geração de lixo. No entanto, a gente tem que lembrar, né, que tecnologias não são eternas, não duram para sempre, né? Por inúmeros fatores elas podem ser substituídas, elas podem ter algum tipo de dano, né, danificar o sensor, e aí gera-se, a gente sabe que hoje um dos grandes problemas não é só a geração do lixo convencional, mas também do lixo eletrônico. Então, por um lado, elimina os resíduos, mas por outro lado ele gera o lixo eletrônico, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E outra grande vantagem, mas daí não vai ser uma vantagem só dos sensores, mas dos sistemas digitais no geral, é permitir o pós-processamento da imagem. Não vou me deter aqui a pós-processamento, porque eu vou fazer ainda um vídeo, vamos fazer um vídeo sobre pós-processamento da imagem. Mas se a gente pensar, não existem apenas vantagens no uso dos sensores, existem algumas desvantagens também, né? Como citado, maior espessura do sensor, né? Além dele ser mais espesso e de possuir esse cabo que nem sempre se adapta bem na cavidade bucal, especialmente em cavidades bucais pequenas, cavidades bucais de crianças, né? Ele é rígido, né? Ele é bem mais rígido que o filme, então a adaptação dele como um todo na cavidade bucal, pela rigidez, pelo volume e pelo cabo, é mais dificultada. Outras desvantagens, né? A área ativa do sensor é menor do que o tamanho do sensor. Todo sensor, ou quase todos os sensores, vem com uma marcação na face de exposição, digamos assim, desse sensor, que é a contrária do cabo, né? Essa marcação quer dizer que a área ativa do sensor efetivamente permanece dentro dessa marcação. Então, quando a gente vai fazer uma radiografia utilizando um sensor ou um detector sólido, a gente tem que lembrar que o que a gente precisa radiografar tem que ficar dentro daquele pontilhado, daquela marcação, daquela área ativa, caso contrário não vai aparecer. E pelo fato da área ativa ser menor, né, dependendo do tamanho do dente ou da área que a gente quer radiografar, às vezes a gente precisa fazer uma adaptação, como nessa imagem mostrando, por exemplo, a radiografia de um molar com o sensor colocado num longo eixo diferente do que a gente está acostumado, né, para que se consiga englobar todo aquele dente na imagem, e também o fato de que, talvez para fazer um levantamento periapical, a gente precise
de um número maior de radiografias para englobar toda a cavidade, porque a área ativa do sensor é menor. Mas isso compensa em função da menor dose de radiação que esse sensor exige. E ainda citado como desvantagem, né? Fazemos mais uma vez uma analogia com fotografias. Quando a gente tem uma imagem digital e a gente não gosta da foto, vai fazer uma foto com amigos, com um selfie, né? Seja o que for, se a gente não gosta da foto, a gente só apaga e repete, apaga e repete. Com as imagens digitais, se percebe que o cuidado na aquisição da imagem é um pouquinho menor. Pelo simples fato de você eliminar a fase de câmera escura, as pessoas têm a sensação de que se der errado é mais fácil repetir. Mas temos que lembrar, né, que estamos trabalhando com radiação ionizante da mesma forma. Então, precisa ter muito cuidado para fazer a radiografia para evitar exposições desnecessárias e repetidas quando se utiliza os sensores, pela facilidade na aquisição da imagem, né, da utilização, o fato de não precisar fazer um processamento, seja ele na imagem semidireta, seja ele no filme. E também, né, como desvantagens, podemos citar que eles são extremamente sensíveis, né? Se a gente está trabalhando com um sensor e derruba esse sensor ou bate o sensor, a chance de causar um problema em um dos componentes, né? Até porque se trabalha com coisas elétricas, eletrônicas no interior, chip, né, dentro do próprio sensor, ele danifica com muita facilidade. Então tem que ter muito cuidado, né, com defeito, com mau uso, porque ele fica inutilizado. E em relação, né, ao filme, a todo o sistema de filmes e líquidos, ele acaba sendo mais caro, tem um custo mais elevado comparativamente ao filme. O que se paga no decorrer do período, né, porque você não vai precisar comprar mais filme, não vai precisar comprar mais líquido, usando, bem cuidado um sensor, ele dura bastante, um número grande de exposições, né? Então, esse preço, digamos assim, se dilui com o tempo.